ouvintes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Antes de iniciar o programa de hoje, nós queremos convidar você, sócio e sócia do sindicato, para a tradicional confraternização dos petroleiros que vai acontecer no CEP, no dia 15 de dezembro, um domingo, a partir das 11 horas. Se você estiver no turno esse dia, não se preocupe. Vai ter festa para você também, no dia 19, a partir das 17 horas, também no CEP. Mas atenção, para participar tem que ter convite, então não marque bobeira, passe já no sindicato e retire o seu. Recados dados, vamos ao programa de hoje. O Conselho Deliberativo da Petros apresentou uma nova proposta de plano de equacionamento e aprovou a cisão dos grupos pré-70 e pós-70 nos planos repactuados e não repactuados. A aprovação é uma vitória importante que trará um alívio para as contas do plano de previdência, mas a nova proposta de plano de equacionamento também exigirá um esforço dos petroleiros. E quem está aqui hoje para falar com a gente sobre as consequências desta medida e os próximos passos na luta em defesa da Petros é o representante dos trabalhadores no Conselho, Ronaldo Tedesco. Olá, Ronaldo, como vai? Bem, agradeço o convite de vocês aí do Sindicato São José dos Campos e espero ajudar a esclarecer as dúvidas de todos nesse momento importante. Tedesco, explica para a gente em linhas gerais o que é essa nova proposta de equacionamento e qual a sua avaliação sobre ela. Para entender esse processo, é importante a gente rememorar que esse plano de equacionamento do déficit de 2015, que foi aprovado em 2017, sempre foi questionado pelas entidades sindicais. Aí a Petrobras constituiu um grupo de trabalho onde nós tentamos fazer uma proposta alternativa ao PED 2015, aplicando nos planos plano Petrobras, tanto o R, que é repactuados, como o NR, que são os não repactuados. A Petrobras, naquele momento, ela se recusava a fazer isso. Durante quase 2 anos, nós ficamos nesse trabalho lá no GT, onde nós tivemos que tentar elaborar opções para fazer um equacionamento diferente, só que ela não concordava em fazer isso no plano Petros, do sistema Petrobras, mas sim em novos planos. Para nossa surpresa, com a posse do novo presidente da Petros, o Bruno Macedo Dias, ele encampou a proposta da gente de fazer um equacionamento diferenciado em relação ao PED 2015, incorporando basicamente as nossas ideias em relação à redução do passivo atuarial, ou seja, a redução de compromissos de benefícios a conceder, e também a constituição da alíquota única em relação às contribuições extraordinárias. Então, basicamente, a proposta que hoje está sendo apresentada pela Petros, ela considera a redução do abono anual, que a gente chama de 13º, com uma taxa de 30%. Considera também a redução do pecúlio, que hoje está em torno de 15 salários para 2 rendas globais, ou 2 salários de participação. E também considera as contribuições extraordinárias com alíquota única, da ordem de 12% a 15% por plano e por participante assistido ou ativo. Na verdade, a gente não está discutindo aqui a distribuição de superávit, está discutindo, eu sempre falo isso, um equacionamento, e, portanto, nenhuma proposta é boa. Essa proposta ela torna a nossa vida menos difícil, porque a proposta anterior de PED, que está sendo implementado, inviabilizava nossas vidas, E, ao mesmo tempo, não ajudava a fazer com que o plano se recuperasse. Era um PED absolutamente financeiro e, na verdade, a gente viu também que em 2018 deu um novo déficit e seguiriam havendo novos déficits repetidamente. Então, na minha opinião, nesse momento é uma saída importante para a gente assumir, para salvar o plano e também viabilizar a vida de todos nós. Falando mais especificamente sobre as dívidas do plano, explica para a gente de onde vêm essas dívidas e qual seria uma proposta dos trabalhadores para sanar esse déficit. Na verdade, é importante entender, essa proposta da Petros hoje, a gente não está discutindo aqui o montante da dívida ou do déficit. Isso não está em debate.
porque as entidades sindicais, em especial a FNP e a própria FUP, sempre questionaram o conjunto do valor, certo? E esse valor, na nossa opinião, aí a FNP tem defendido isso, né? Todos os sindicatos da FNP têm entrado com ações, ele está contaminado por algumas dívidas possíveis dívidas que não são assumidas pela Petrobras e nem cobradas pela Petros. Que dívidas são essas? Especificamente são as relativas à aplicação do artigo 48, inciso 9. O que é isso? Em 1984, houve uma mudança do regulamento em que a Petrobras propôs a antiga SPC, que é a Secretaria de Previdência Complementar, que antecedeu a Previc, que é hoje a superintendência que acompanha e fiscaliza os fundos de pensão. Ela propôs que o reajuste dos aposentados acompanhasse o reajuste do pessoal da ativa. Naquela ocasião, a SPC não permitiu que isso acontecesse, porque isso provocaria déficit. A Petrobras insistiu e aí entrou um inciso 9, na época era 10, do artigo 48, dizendo o seguinte: os déficits decorrentes, da aplicação dessa forma de reajuste seriam responsabilidade integral das patrocinadoras, sem contrapartida da gente. O fato é que isso nunca foi feito um acompanhamento pela Petros e, de fato, também não houve por parte da Petrobras, da Petros, a cobrança e também o pagamento por parte da Petrobras. Então, essa dívida ela é referente ao reajuste dos benefícios e a gente acha que tem que ser paga pela Petrobras e está sendo cobrado. Além disso, as políticas de RH que houve mudança na tabela salarial, o PCAC, a própria RMNR, também são dívidas que estão sendo cobradas. E, além disso, também nós temos o ressarcimento das perdas com os investimentos realizados. Então, em curso, não é coisa rápida que vai se resolver da noite por dia, né, mas que a gente tem que correr atrás desse dinheiro, que é um dinheiro que a gente perdeu em função não só dos maus investimentos, mas também de questões morais que envolveram aí vários gestores da Petrobras com empresas que receberam essa grana desse investimento e que nós queremos que seja ressarcido aos cofres da Petros. Porque, por exemplo, a ação mais antiga de cobrança de dívida é aquela ação da 18ª Vara Civil, em que todos os sindicatos entraram. Na época, existia uma federação única só, que era a FUP, né? Essa ação já tem 18 anos, não tem julgamento nem do mérito nem em primeira instância. Por isso, essa demora, a gente não consegue nem mensurar quanto vai ser, quanto tempo vamos ter que esperar, ela inviabilizaria o plano. E, nesse sentido, a proposta vai viabilizar o plano e a gente ganha tempo para tentar conseguir essas sentenças favoráveis que a gente acredita que tem direito. Essas ações, então, vão continuar? Elas continuam, todas as ações. Na verdade, uma das exigências da Petrobras no GT, no grupo de trabalho, é que houvesse a retirada das ações em relação à correção de benefícios. Nunca as ações de cobrança de dívida foram questionadas pela Petrobras, porque é um assunto que está questionado judicialmente, não tem o que a Petrobras exigir a retirada dessas ações. Então, essas ações continuam agora também com essa proposta da Petros, e a gente espera e está batalhando para que a gente tenha uma vitória aí na Justiça. A proposta ainda será submetida às assembleias. Para resumir, se for aprovada, o que muda para o petroleiro da ativa e para o aposentado? Na verdade, como eu falei no início, só mudou a forma de pagamento do equacionamento. Mas, com isso, a nossa vida vai dar uma melhorada, porque tem pessoas que estão, por exemplo, que tem o teto de 27 mil, que é o teto anterior a 82, tem pessoas que estão equacionando 8, 9 mil reais. Ninguém consegue tirar 8, 9 mil reais do seu orçamento, nenhum trabalhador assalariado, né, ou aposentado da Petrobras consegue tirar isso sem transtornar a sua vida. Da mesma maneira que quem está pagando pelo teto pós-82, que é 17.500 mais ou menos, está pagando aí 5.200 reais, ou seja, são perdas mensais que as pessoas têm muito grandes, que transtornou a vida de todos nós, né? E mesmo o pessoal da ativa, o aposentado, estão vivenciando essa situação. O que a gente vai fazer agora? Vai estabelecer uma nova forma de pagamento, seguir discutindo um montante, certo? E uma parte dessa nova forma de pagamento é através de benefícios a conceder, especificamente o pecúlio e o tal do abono anual.
Então, na verdade, vai ficar uma forma menos agravada, né, mais suave da gente poder equacionar. É muito importante entender também que se a gente consegue as liminares, como a gente tinha lá, e consegue não pagar o equacionamento, a gente posterga o nosso sofrimento, né, e ameaça a existência do plano também. Então, eu acho que agora nós estamos numa situação aprovando esse processo aí, as assembleias devem aprovar não a proposta, mas devem aprovar o acordo, né, para a gente não judicializar essa proposta, para tentar seguir adiante a vida da gente. E isso acho que vai ser melhor para todos nós. Com a aprovação deste acordo, como ficam os outros planos de equacionamento que os petroleiros já estão pagando? Na verdade, tem um plano, que é o PED de 2015. Esse não será mais cobrado, e esse equacionamento proposto pela Petros pega os dois planos, 2015 e 2018, que agora serão os dois, né, feitos da forma do pagamento do PED de 2015 e 2018, que a gente está chamando. Essa redução só foi possível mexendo no passivo atuarial e também através da proposta que você citou no início, de cisão dos pré-70. Essa questão da cisão foi muito importante porque uma parte dos compromissos que eram da Petrobras, que eram assumidos pela Petrobras frente aos pré-70, era coberta pelos pós-70, pelo plano. Que parte era essa? O contingente judicial, os depósitos judiciais, os empréstimos, ou seja, alguns compromissos que a Petrobras tinha com os pré-70 estavam sendo cumpridos, né, obedecidos pelos pós-70. E com a cisão, na verdade, a gente não defende qualquer cisão, a gente não acha que toda cisão é boa, nem que toda cisão é ruim. Cada caso é um caso. Nesse caso, especificamente, não houve nenhum prejuízo para os pré-70 e para os pós-70 houve uma melhoria da condição do déficit técnico, porque eles pararam de ter que contribuir com compromissos que eram da Petrobras. E como está a expectativa de aprovação dessa proposta pela Petrobras e os demais órgãos do governo? Ou seja, quais são os próximos passos agora? Ontem mesmo, o presidente da Petros esteve no Conselho Deliberativo, nós estávamos em reunião, informou que a diretoria da Petrobras e da BR Distribuidora já aprovaram, as diretorias executivas dessas companhias, e agora a proposta vai ser submetida aos conselhos de administração dessas companhias, que é o órgão máximo da gestão dessas empresas. Então, a Petrobras e a BR aprovando, os seus conselhos de administração aprovando, ela será enviada à Secretaria de Controle das Estatais, que é chamado SEST, né? A SEST deve apreciar também a proposta, nossa expectativa também é muito otimista, que será aprovada, a proposta será aprovada pela SEST, e após isso será encaminhada para o Conselho Deliberativo e também, após isso, vai encaminhar para a Previc, ou seja, tudo ocorrendo bem até no final do ano, a gente vai ter o Conselho aprovando esta proposta e no primeiro trimestre aí, a Previc aprovando, a gente vai ter condição de ver ela implementada nos salários da gente, nos benefícios dos aposentados. Tedesco, você falou, essa ainda é uma proposta, mas o plano de previdência dos petroleiros segue sendo atacado. O Petros 3 continua. Eu queria que você explicasse melhor o que representa esse plano. Esse plano de contribuição definida, na verdade, o Petros 3, que a gente chama, né, ele transfere todos os riscos do plano Petros do sistema Petrobras para os participantes. Hoje, o plano nosso é o PPSP, né, tanto repactuados como não repactuados, ele tem uma sistemática de equacionamento de déficit, que é obedecido pela lei, né, que divide a responsabilidade de acordo com a paridade contributiva, ou seja, 50% para a Petrobras e 50% para os participantes ativos e assistidos. No plano Petros 3, ou qualquer plano de contribuição definida, isso não acontece. A responsabilidade da Petrobras se reduz somente a fazer os aportes das contribuições normais ao plano. E qualquer déficit existente, de qualquer origem, existente no plano de contribuição definida, e no caso do Petros 3 é assim, não tem mais a contrapartida das patrocinadoras, nem da Petrobras, nem da BR Distribuidora. Portanto, o Petros 3, na verdade, ele é um plano de contribuição definida, em que o risco que hoje existe no plano Petros e a Petrobras, no PPSP, não será mais compartilhado com a Petrobras. Então, na verdade, eu sempre tenho falado isso,
a pergunta verdadeira não é se você quer ou não quer ir para o plano Petros 3. Mas a pergunta verdadeira que a Petrobras deveria fazer para os participantes é: você quer assumir todos os riscos do plano Petros da Petrobras, do mercado, de liquidez, de longevidade, de contraparte, ou seja, todos os riscos hoje existentes no seu plano? Você quer assumir isso tudo sozinho, sem a contraparte da Petrobras, sem a contrapartida da Petrobras? Se você quer, então vai para o Petros 3. Caso contrário, nós devemos permanecer no nosso plano e exigir o cumprimento dos compromissos assumidos pela Petrobras com a gente, com o nosso plano, e, além disso, lutar para ver as ações que nós temos na Justiça em relação à cobrança de dívida e também a questão da perda dos investimentos ser reposta ao plano. Essa é a situação em relação ao Petros 3. É uma prerrogativa da Petrobras. Ela pode, né, solicitar um estudo, como ela fez, e querer ver aprovada no Conselho da Petros uma proposta de plano de contribuição definido. A questão aqui nós vamos entrar nessa furada, nós vamos assumir os riscos sozinhos e deixar a Petrobras romper com o compromisso histórico que tem com os trabalhadores? Eu acho que essa opção não é a melhor opção para a gente. Só um importante detalhe para finalizar: alguns companheiros falam o seguinte: mas eu não vou ficar na Petros, eu quero pegar esse dinheiro e sair da Petros. A maioria do pessoal que está pensando em ir para o Petros 3, né, pretende fazer isso. Bem, primeiro que vai deixar dinheiro na mesa. Segundo, por que deixaria? Porque o cálculo dos prejuízos, né, que nós vamos ter que fazer não vão se resolver agora. Então, vamos ter que fazer essa questão, vai acontecer ao longo do tempo, as ações jurídicas, etc. Mas, de qualquer maneira, ele vai sair para assumir sozinho os riscos, que hoje são mitigados com relação ao pagamento, porque a Petrobras comparece com a metade do valor dos possíveis déficits. E, por último, ao sair da Petros, ele assume todo o risco em relação a uma outra gestora, que a Petros é uma gestora de planos. Nenhuma gestora tem hoje, nem no setor privado, nem no setor estatal, qualquer fundo de pensão ou as empresas seguradoras, nenhuma delas tem a cobrança de uma taxa de administração ou taxa de carregamento que a gente faz na Petros num valor tão baixo como o nosso. Apesar de todos os problemas que tem, nós ainda conseguimos ser um dos valores mais baixos do mercado, entre os valores mais baixos do mercado, com certeza, e nós estamos aprimorando os controles da Petros, aprimorando os processos internos. Eu acho que, inclusive, no final do ano, com o resultado do plano, os participantes vão ter uma boa notícia. A rentabilidade está excelente esse ano e tem a ver com essas melhorias que, aos poucos, vão se fazer presentes no plano Petros da Petrobras e, aliás, no conjunto dos planos, inclusive no Petros 2 também. Então, eu acho que qualquer opção por hoje sair da Petros ou ir para Petros 3, na verdade, pode ser um grande equívoco. Você falou sobre a rentabilidade da Petros. Se o plano de previdência hoje é viável economicamente, como a Petrobras justifica essa proposta? A Petrobras quer se livrar do risco. Na verdade, a postura de todas as empresas hoje é exatamente a mesma. Todas as empresas hoje, os empresários não querem mais ter nenhum risco, nem trabalhista, nem previdenciário. Então, até o governo, né? O governo também quer plano de capitalização na modalidade de contribuição definida para a própria Previdência Pública. A Previdência Pública esse é o projeto Paulo Guedes. Então, o que a gente vê é que hoje existe uma dinâmica da empresa se livrar desses riscos e transferir esses riscos para quem? Para os participantes. Nós achamos que a gente tem condição de manter. Por hoje, a pessoa olha assim, a Petros fala assim, a Petros está cheia de problemas, cheia de riscos, eu quero sair. Mas há uma melhoria contínua dos processos internos, dos controles, uma troca de gestores, a totalidade dos gerentes executivos praticamente foi trocada na área de investimento e nas outras áreas também da Petros. Nós estamos aprimorando muito a gestão lá. Então, é claro, né, você só vai acreditar nisso, a pessoa só vai acreditar nisso quando viu o resultado. E o resultado vai aparecer agora na virada do ano, o primeiro resultado importante. Vamos ver, eu estou apostando que a gente consegue sair dessa situação, uma situação bem melhor. E os resultados negativos da capitalização a gente pode ver hoje no Chile, né, Tedesco? 30 anos depois da privatização da Previdência, o resultado é a miséria dos aposentados. Exatamente. A população foi obrigada, inclusive, a tomar as ruas, né,
para se insurgir contra a situação de miséria que o projeto, que o próprio Paulo Guedes defende aqui para o Brasil, deixou a população inteira. Então, eles prometeram benefícios de previdência através de plano de contribuição definida da ordem de um salário mínimo, eles estão recebendo 30%, 40%, 50% do salário mínimo de lá. Então, essa situação é realmente uma situação bastante grave de crise social que a gente não deseja ver aqui no Brasil. Beleza. Quer acrescentar algo mais? Não, eu queria saudar aí a iniciativa de vocês, espero que tenha contribuído e estou à disposição de todos aí para esclarecer dúvidas. E qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato ou acesse o nosso blog, conselhopetros.blogspot.com. Tá bom? E o Petrocast de hoje fica por aqui. Se você ainda não segue o programa, dê um seguir na sua plataforma e acompanhe a gente. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até a próxima!